hora que quiser. Fala, família da Natação Criativa! Queria agradecer a sua presença no nosso podcast. Para você que acompanha a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, já são mais de 100 entrevistas. Quero deixar a minha gratidão para você que acompanha a gente pelo Instagram, são mais de 85 mil membros. Para você que realiza cursos pela plataforma Educar, mais de 2 mil alunos inscritos em nossos cursos. Para você que baixa o nosso aplicativo da SwimTrack para fazer o monitoramento, fazer o acompanhamento do seu aluno. Para você que estuda com a gente pelos canais do Instagram, pelo canal do Telegram, pelo Facebook. Para você que acompanha a Natação Criativa de algum jeito, compra os nossos materiais pedagógicos pela nossa loja virtual. Queria agradecer muito e hoje tem uma presença ilustre aqui do meu lado, que foi uma das pessoas que me auxiliou muito na minha formação acadêmica, fez muito curso aí com o grande Marcos Tadeu, ou Mr. Connect, né? Mr. Connect, é a alcunha. Isso foi dado por um cliente e acabou pegando. Você é especialista em gestão de experiência do cliente, né? Autor até do livro que a gente trouxe aí para fazer a propaganda, lançado em 2021. Fresquinho esse livro, a gente acabou de abrir. E eu queria que você falasse um pouco, o que as pessoas buscam quando se matriculam em uma academia? Muitas coisas diversas, e é esse que é a graça do negócio. Então, você tem vários tipos de público que as academias podem atender e vários tipos de público que procuram as academias por motivos diferentes. Então, desde estética, obviamente, né, que ainda é uma grande parte do mercado, motivos de saúde, né, de sentir-se melhor, tal. Mas eu costumo, para não ficar essa resposta vaga, eu costumo falar o seguinte: as pessoas vão para a academia procurando resultados. E isso as academias costumam falar que entregam, né, resultado. A dificuldade aí, quais os resultados? Então, como você tem públicos diferentes, com expectativas diferentes, os resultados não são os mesmos. Mas, enfim, sejam resultados estéticos, sejam resultados de sentir-se melhor, de ter mais disposição, né? Então, dependendo da faixa etária, dependendo da experiência, dependendo da situação de vida da pessoa, ela pode estar procurando alguns desses resultados. O grande problema é a maioria das academias hoje entrega muito pouco resultado. Promete, mas não entrega. E isso é o problema sério e que faz com que a gente tenha aí uma retenção, né, de média de pouco mais de 50% nas academias. É um absurdo, né? Cada 10 pessoas que você recebe, você perde 5 normalmente. O cálculo aí é em torno de 7 meses, em média. Então, isso é problemático. Nós estamos aqui na natação criativa, né? Eu costumo fazer essa comparação com o fitness com a natação. A natação entrega mais resultados, né, nas academias. A criança é colocada lá para aprender a nadar e ela sai lá aos 11, 12 anos nadando. Aí existe uma dificuldade que você conhece muito bem nas academias e escolas de natação, após essa idade, manter o jovem lá. Porque aí o adolescente já quer saber de outras coisas, tal, já aprendeu a nadar, né? Então a grande preocupação da família é que ele aprenda a nadar. Aprendeu. Mas aí, depois de alguns anos, essa mesma pessoa, outros podem procurar natação, e acontece muito, os adultos, né? Para treinamento, para saúde, para sentir-se melhor, E mesmo assim a natação entrega mais. Por quê? Porque uma aula de natação adulta, um treino que a gente costuma dizer, né? Ele tem objetivos e ninguém vai num treino de natação e fica sem saber, adulto, e fica sem saber o que fazer. O professor está lá, né? 1, 2 professores, dependendo do tamanho da turma, e ele fala, agora nós vamos fazer um tiro assim assado, agora nós vamos fazer... agora lá. Então o treino acontece. Agora, na musculação, na aula de não sei o que lá, não é assim, né? Não tem esse acompanhamento. Então, esse é um grande problema. As pessoas vão procurando resultados diferentes, não estamos falando só de estética absolutamente, mas as academias nem sempre entregam. E uma coisa que hoje é óbvio, a pessoa às vezes não sabe o resultado que ela quer. Então, a pessoa um pouco mais de idade vai para a academia porque ouviu falar que faz bem, porque está se sentindo cansado, quer se sentir melhor e tal.
E a academia jamais dá nenhuma referência para ele. Por exemplo, será que melhorou a pressão arterial? Será que baixou a glicemia? Se esse for uma questão. A academia não tem isso. Então, fica muito subjetivo. Ou seja, a pessoa pode estar tendo resultados e não sabe. E aí acaba saindo. Sim, então o forte da natação não só a entrega de natação, mas também o acompanhamento do processo, né? Então a gente vai entregando o processo. Cada aula. Então né? a gente vai entregando esse processo. Então, se o aluno está com uma dificuldade, você vai falar para ele como ele vai atingir aquele objetivo. Entrega avaliações a cada 2, 3 meses você faz uma avaliação. Então tem esse processo que às vezes que você falou. Às vezes ele está melhorando a pressão, está melhorando os resultados, está dormindo melhor, mas nem ele está percebendo isso. Então não tem esse processo. E você falou de tentar também descobrir o porquê o aluno está lá, né? Então, o que é seu cliente, qual o objetivo dele está lá? Então, aí a gente entra com a gestão de experiência tão importante para você descobrir o que esse aluno quer. E é tão simples, é só perguntar. Eu já vi algumas entrevistas suas, né? Você falou que teve essa gestão que você executou na Rubel, academia, e eles aumentaram ali 15% a retenção. Sim, só com essa gestão de experiência. Esse é um caso do tal retorno do investimento, né? Então, a Rubel, as unidades da Rubel aqui em São Paulo foram... A Rubel foi o primeiro cliente nosso, eu não sei se você sabe isso, nós temos um sistema americano de gestão da experiência do cliente, que chama Medalha, que eu represento aqui no Brasil. E a Rubel foi o primeiro cliente no Brasil. E naquela época a gente acompanhou muito de perto. Tal. Então, no primeiro ano, vamos dizer, do trabalho que eles começaram a fazer com esses dados... ele teve uma melhora na renovação de 15%. Então, mas isso assim, é excelente. Deixaria qualquer proprietário de academia extremamente feliz. Né? Você imaginava, eu estava perdendo X pessoas, hoje eu perco 15% a menos. Mas o importante e aí é mais difícil de mensurar, o ROI, né? O retorno do investimento, do ponto de vista do cliente. Os negócios em geral, mas principalmente as academias, que ainda, e eu falo isso, as academias ainda são negócios, na maioria, amadores. Muito mais amadores do que deveriam ser. Então, existe essa consciência de, bom, vamos melhorar os resultados financeiros do negócio, né, a relação e tal. Isso é lógico, é importante, a empresa é feita para dar lucro mesmo, não tem isso. É uma responsabilidade com a sociedade uma empresa gerar resultados financeiros. Mas é muito importante que se entenda, quando você está pensando em gestão da experiência do cliente, que a percepção do cliente é fundamental para qualquer outro resultado que você possa ter nesse processo. Né? Se os clientes começam a perceber que há uma melhora, que há um desenvolvimento, que os problemas estão sendo resolvidos, isso é inestimável. Para a marca e para os resultados financeiros. E aquela empresa que só pensa no dinheiro, ela acaba não crescendo tanto quanto aquela que busca em servir. Então, pensar nesse cliente, servir o que o cliente busca. E todo aluno, quando ele entra numa academia, ele tem, entre aspas, ali, um acordo implícito do nível de serviço, algo que ele espera, né? Então, algo que ele já espera que venha, que é o básico. Então, que nem hoje eu vou pegar a táxi, é diferente a minha expectativa de quando eu pegava táxi há 5, 10 anos atrás. Antes eu só queria que o taxista me cobrasse o valor justo. Yeah. Hoje eu quero água, eu quero a estação do rádio, eu quero a temperatura, eu quero escolher o caminho. E o que você tem para falar aí desse nível aí implícito que o aluno espera ali, que não está no contrato em si, mas ele já espera e é importante ali a academia entregar? Exatamente. Eu fiz um vídeo, talvez você tenha visto, né, há algum tempo, sobre esse acordo implícito aí. Que são as expectativas que um consumidor tem sobre qualquer negócio. No caso da academia, tem algumas expectativas quando ele adere que não são explícitas, que a academia não está prometendo lá no contrato que vai estar limpa o tempo todo, não melhorar. Mas é óbvio, né, esse é o melhor exemplo de implícito, mas é óbvio que tem que estar. O exemplo que você deu do táxi tem uma coisa interessante, que é o seguinte, quando surgiram o Uber, né, esse serviço dos táxis e mesmo dos Ubers originalmente melhorou muito, né? A água e tal. Hoje já não é assim, né? Hoje já voltou a níveis sofríveis, vamos dizer assim. Então, essa é uma questão importante na gestão da experiência do cliente.
É a continuidade, ela nunca deve parar. Não existe um momento que melhoramos tudo, vamos dar uma relaxada. Isso não existe em nenhum negócio. Né? Então, você vê negócios de tecnologia, você tem um também, a experiência do usuário, né? Que quando está usando um aplicativo, usando alguma coisa, isso é uma preocupação constante, né? Todos os dias, qualquer empresa de software, de qualquer coisa, todos os dias está procurando melhorar isso, né? E as academias devem ser a mesma coisa, né? Então, a questão do acordo implícito, ela tem a ver, e a gente entra no marketing, né, com posicionamento. Então, assim, você me falar, quais são essas características do acordo implícito para as academias? Tem várias diferentes. Para um tipo de academia são umas, para outra... Tem algumas coisas, como a limpeza, por exemplo, que são universais. Mas, no geral, tem a ver com o posicionamento. E a maioria das academias não tem um posicionamento claro, né, do ponto de vista do cliente. O cliente fala, vai lá porque é perto da casa dele, né? E aí ele acaba não encontrando aquilo que era a expectativa dele, porque ele foi, sei lá, ele foi numa academia cheia de jovens e ele é um cara idoso e ele esperava, porque estava perto. Mas em nenhum momento a academia deixou claro para ele que ela tinha uma característica, um posicionamento diferente. Então, isso faz parte daquele amadorismo generalizado que eu te falei. A importância, né, então, de buscar o que o cliente quer, entregar ele quer e até mesmo superar essas expectativas desse cliente. Que a gente sabe que quando o cliente tem uma experiência ruim, você precisa depois de 12 outras novas experiências boas para recuperar esse cliente. E às vezes você não tem essas 12 oportunidades para recuperar. Por isso que eu falo, a gestão da experiência do cliente, ela tem que ser, ela é infinita. Ela não começa e termina. Ela começa e vai melhorando. Vai sendo... como eu estava dizendo, do nível médio da gestão das academias é amador, nós estamos ainda na fase que... E eu nem reforço esse aspecto de superar as expectativas. Por quê? Porque nós ainda não estamos nessa fase. Nós estamos na fase de atender as expectativas, sejam as implícitas, sejam as explícitas. Nós estamos na fase de atender ainda. Então, assim, em vez de superar, né, seria a satisfação. Então, a gestão, eu inclusive uso bastante esse termo, a gestão da satisfação dos clientes, né? O nome das pesquisas é pesquisa de satisfação, né, em qualquer negócio e tal. Porque nós estamos ainda nessa... Então, a quantidade de problemas que aparecem nas pesquisas lá do sistema nosso e tal, é uma coisa assim que deveria ter sido superada. Mas, de novo, volto à história do posicionamento. Então, por exemplo, a gente tem academias low cost também no sistema e fica claro que a expectativa os scores e os comentários que as pessoas fazem, fica claro que eles não tiveram uma comunicação adequada para entender o que eles estavam comprando. Então, eles compram uma... Claro, o cliente não sabe o que é low cost, nada. Mas o cara que compra uma academia com um equipamento legal, tal, que custa R$99, R$89 por mês, e ele tem uma expectativa de R$400 por mês. Tá? Então, ele não entende. Então, ele reclama o tempo todo e acaba saindo de que a academia é muito cheia. Mas isso está lá. Então, isso é uma falha da onde? Da comunicação. Aí é uma questão de, será que elas têm interesse em comunicar esse tipo de coisa? Tem que achar uma forma criativa, né, mais verdadeira de comunicar qual vai ser a experiência. Porque senão é um troca-troca o tempo todo. O cara entra e não fica, entra e não fica, entra e não fica. Não tem, né? Não só nas low cost, mas nas outras academias. Por quê? Porque a expectativa que ele tem é diferente daquela que ele encontra e grande parte disso, não somente, é a comunicação errada. Eu brinco muito que a academia é como se a gente estivesse remando ali. Então, a gente tem os dois remos. Um você vai captar e outro você vai manter. Você vai reter esse aluno. Só que a gente fica só remando, só captar. Tá girando só para um lado, tá em círculo. E para você entender como você reter esse aluno ou esse cliente, você precisa entender por que ele vai embora. Quais são os motivos que deixam
o que fazem um aluno sair da academia. Se a gente perguntar aí para qualquer gestor ou professor, uma das maiores respostas que a gente tem vai falar que é crise, é o fator financeiro, a estrutura, a academia, a limpeza não estava boa, o vestiário não estava, agora é época de frio, o aluno saiu porque chegou o inverno, ou ele cansou, já estava há muitos anos, e a gente sabe que essas não são as respostas verdadeiras mesmo. A do aspecto financeiro, eu nem menciono. Né? Por quê? Até porque hoje o mercado oferece opções de academia de qualquer padrão. Né? Então, a pessoa hoje tem escolha e tal. Mas passa, sim, por isso. Né? Mas tem que ser já... Então, por exemplo, a questão da limpeza, nas pesquisas que a gente tem, fazendo lá as análises do negócio, aparece, sim. E é muito provável que ela seja responsável por uma parte das desistências. Mas não é nada extraordinário. Precisa estar exageradamente suja a academia e, assim, irremediavelmente arrumada. Ou seja, o cara reclamou e nunca foi arrumado, para que a pessoa realmente tome a decisão por causa disso. Então, assim, eu vejo como principais fatores, e não sou eu que acho, aí são os dados que a gente tem, tal, alguns deles estão no livro, no meu capítulo lá. Duas coisas, por mais... uma é meio óbvia, né? Três. Uma é meio óbvia, mas a terceira é a menos óbvia. Uma a que é óbvia. Falta de atenção dos professores. Né? Então, a dedicação do staff é realmente acompanhar e tal, principalmente dos professores. As pessoas reclamam bastante disso e é uma falha mesmo e cada vez mais. Então, as academias que não são low cost já faz parte disso, mas novamente, não foi comunicado, então a pessoa espera diferente. Mas as academias tradicionais, por causa da pressão financeira dos últimos anos, do surgimento das low cost, inclusive, né, elas pararam de oferecer um serviço como era antes, então, de professor. Tá? Então, a pessoa se sente pouco atendida e a expectativa dela é exatamente o contrário. Ela que tivesse um atendimento muito próximo. Um outro aspecto é o da comunidade. Né? Então, assim, contar um caso, mas quando eu comecei na academia Runner, né? Hoje já nem existe mais, mas a Runner era o topo do negócio lá atrás, né? Como professor e tal. E existia ali um senso de comunidade daquela tribo, né? Que hoje é um termo que se usa, extraordinário. Uma coisa assim. Então, as pessoas, eu tenho certeza, não se media nada na época, né? Mas tenho certeza que uma grande parcela das pessoas ficava lá, óbvio, não pelos treinos, pelas aulas, que eram ótimas, mas pela comunidade. E isso era reforçado pelas ações da academia, evento, comunicação, tudo, coisa fora, etc. Com a proliferação, com o crescimento do mercado, que é ótimo, isso se perdeu um pouco. Né? Então, as academias hoje que você olha e tem e oferecem esse senso de tribo, de comunidade para as pessoas, principalmente os novos entrantes, elas têm uma retenção muito melhor. Elas têm uma retenção muito melhor. Então, esse é um dos aspectos. A pessoa se sente, ou seja, a pessoa está na vida dela lá sem ir para a academia, com algumas situações, tá? Uma delas é essa... Né, um tempo para si mesmo, um local para estar, tá? Que não é em casa com os filhos, nem com a mulher, nem, né? E a academia é o Thomas Plummer, que a gente mencionou, ele fala isso, né? No prefácio, ele teve a gentileza de fazer o prefácio do nosso livro. E no prefácio ele fala isso, a academia hoje é o terceiro lugar, casa, trabalho e academia, porque é onde a pessoa vai e é o tempo dela e as pessoas, né, para cuidar de si, cuidar da cabeça um pouco e tal. E isso se perdeu muito, né? Nas academias, nessa luta de primeiro mês R$ 9,90 e essas coisas, e esse desespero. E eu entendo, porque desde o mais recente, né? O Brasil economicamente tem sérios problemas, mas mais recente, desde o segundo governo da Dilma, né? De lá para cá, foi uma desgraça, né? Com uma recuperação aí um pouquinho nos últimos anos, depois da pandemia. Basicamente em 2021 e 2022.
E então isso se perdeu, mas isso é uma coisa a ser reforçada, né? Que a gestão, a gerência da academia tem que pensar nisso, tem que pensar em reforçar. E geralmente as atividades ou as academias que têm isso, que têm esse senso de comunidade, que você vê as pessoas, elas têm resultados melhores. E o terceiro, por incrível que pareça, se a gente tem dados, e eu sempre falo, eu não acreditaria nesses dados se eles não fossem reais e palpáveis, pode mostrar, né? A simpatia dos profissionais. E simpatia é uma coisa assim, cada pessoa tem um entendimento diferente, né? Mas é esse o termo que a gente usa, a simpatia dos profissionais. As pessoas no nosso sistema lá que declaram não estar satisfeitas com a simpatia do staff, a probabilidade delas continuarem, tem uma pergunta lá, a probabilidade de você continuar 6 meses, a probabilidade delas continuarem é assim, de menos 100 a mais 100, né? Uma escala de 200 pontos, ela é 70, 80 pontos menor do que as pessoas que estão satisfeitas com Isso não quer dizer que isso se concretize, mas é assim, quando eu olhei isso, eu falei, não é possível, recalculamos e tal, mas eu tenho até uma tabelinha no livro que são alguns itens desse. Então, um é a simpatia que ganha dos outros, aí tem a limpeza, tem a condição dos equipamentos, né? As pessoas dão mais importância, no caso da musculação, tal, a condição dos equipamentos, se eles estão em bom estado, conservados, tal, do que a seleção dos equipamentos. Isso é engraçado. Então, se a gente fizer um apanhado ali, então a gente precisa ter um professor que entregue o resultado, que explique o processo. Atenção, o professor dá atenção. Que enturme esse aluno, exatamente. faça essa Essas são as duas principais funções de um professor hoje na academia, do staff em geral, mas do professor principalmente, que é o direto, é esse. De uma forma simpática e amigável, né, empática, oferecer assistência e ajudar as pessoas novas a se integrar naquela comunidade. É aquele famoso chamar o aluno pelo nome quando ele chega, ficar feliz que ele chegou, perguntar como foi o final de semana dele, que é tão básico. E a tecnologia hoje, ela pode facilitar isso muito. Porque, a academia é muito cheia, o cara está na sala de musculação, o cardiovascular, né? Difícil ele lembrar o nome de todo mundo, mas isso era no passado. Hoje, né, pode aparecer o nome no relógio dele, quando o cara passa na catraca. Tem um monte de possibilidades, né? Mas é esse o coisa. E é isso que as academias têm que colocar na cabeça, entender e começar a treinar. Né? Treinamento técnico é muito importante. Mas se tiver que escolher entre o técnico e esse, eu não tenho dúvida 120 vezes esse. Então, na hora da contratação, você pegaria um professor que é mais simpático, mais carismático do que tem um conhecimento técnico? As chamadas soft skills, né? Sim. As soft skills. Tem um capítulo nosso que é da Flávia Brunoro, diretora da Competition, sobre soft skills no livro. E uma das suas falas falou muito que a gestão de experiência de qualidade ela tem que ser contínua. A gente comentou ali que o táxi, o Uber ali não continuou. E como fazer esse trabalho contínuo com seus colaboradores, com seus profissionais? Como conseguir isso no dia a dia? Então, primeiro assim, né? Quais são as formas de você começar um trabalho de perceber, né, e gerir a experiência dos clientes? De alguma forma, recebendo os feedbacks deles. Né? Então, pode ser com pesquisa de satisfação, mais ou menos organizada, né? E é óbvio que quanto mais sofisticada e organizada for, melhor. Mas pode, e a Competition, por exemplo, que eu acabei de citar, eles usam vários canais. Né? Um é a pesquisa, o outro é a famosa caixinha de sugestões, o outro é um e-mail dedicado, que tem uma pessoa dedicada a receber. Os alunos são informados, envia a sua percepção sobre X para este e-mail. Quando se precisar de alguma coisa, este e-mail. Então, tem vários canais. Então, ter os canais, eu mesmo tendo um produto que é uma pesquisa de satisfação bem sofisticada, eu recomendo que se tenha outros canais também, né? Porque algumas pessoas simplesmente vão preferir, né?
A vantagem da pesquisa, se ela for bem feita e com tecnologia adequada, é que ela ordena e organiza os dados em grande parte, né? Mas, e aí, para que isso reverbere, adianta, por exemplo, Tadeu, adorei o seu podcast lá na Natação Criativa, quero comprar uma medalha e instalar aqui amanhã. Muito bem. Se você não fizer mais nada, ficar só lá coletando o negócio, não vai adiantar nada, né? Então, os dados são muito importantes, mas o que você faz com os dados é mais importante. E esse processo tem de reverberar para o staff, para os professores, para a recepção, para todo o staff. Inclusive, o staff de limpeza, manutenção. O Rogério Soares, da Rubel, ele faz reuniões para comentar os dados das pesquisas, para analisar e tomar ações com a equipe de manutenção e limpeza, né? E com resultados extraordinários, assim, com resultados muito bons, porque as pessoas ficam motivadas, porque elas falam, nós estamos com algum problema lá no vestiário masculino, porque o pessoal está reclamando de, sei lá, do cheiro, né? E alguém lá, uma das pessoas da limpeza, dá uma sugestão. Na outro lugar que eu trabalhei tinha um produto assim assado, vamos testar. E, a pessoa se sente altamente motivada, reconhecida por participar. Então, assim, o envolvimento, a gente fala isso no primeiro dia, quando a pessoa começa o produto. O envolvimento de todo o staff, gradualmente, também não dá no dia seguinte pegar 120 funcionários e falar, vamos fazer gradualmente. É o caminho. Ou seja, você começa o processo envolvendo o dono, o gerente, os coordenadores, talvez, né? Algumas poucas pessoas, depois você vai ampliando esses círculos para os professores, para as vendedoras, para a recepção, até que todo mundo entenda o que está sendo feito, o objetivo de estar sendo feito, e qual o seu papel no negócio, né? Então, a isso a gente chama a criação da cultura centrada no cliente, né? A academia tem que criar uma cultura, e isso parece bonito e tal, mas não é nada fácil. Por quê? Porque os professores, por exemplo, não só, mas os professores, é um bom exemplo, a formação técnica faz com que eles não tenham essa percepção de que o que importa num negócio é o cliente, né? O que importa no negócio é um cliente. Tem até, eu entendo, tem um monte de livros, tem um monte de gente que fala, não, o funcionário em primeiro lugar, porque ele, né, que vai ter o contato com o cliente, é uma linha tal. Eu sempre reforço, não, para mim o cliente em primeiro lugar. Por quê? Porque a pergunta óbvia é, se esta empresa maravilhosa que você trabalha não tiver clientes, quantos funcionários ela vai ter daqui a 2 meses? Então, não existe nada sem o cliente. Normalmente, a educação física e mesmo outras profissões técnicas, elas não falam sobre isso, né, na universidade, na formação. Então, assim, não é natural para grande parte dos profissionais pensar dessa forma. Não é natural, embora pareça, não, lógico, vou dar... Mas não é natural ele entender que é dali que tem que ser e que tudo é mais importante. O cliente é mais importante do que todos os outros aspectos. Fazer uma reunião, não, mas no meu horário e tal. Você não está pensando no cliente, você está pensando em você. Então, isso é um processo demorado, um processo longo, mas que é fundamental. Novamente, cito aqui a Competition, que tem um trabalho fantástico dessa... já tinha antes de usar o sistema e de começar esse processo oficialmente da gestão da experiência do cliente. Eles já eram, mas desenvolveram ainda mais com essas ferramentas e tal. A Companhia Atlética também está fazendo. A Companhia Atlética é mais recente que está trabalhando isso consistentemente com nós, né? E o gráfico é diagonal para cima. Isso é uma coisa, lentinho e tal, mas ele está subindo, né, os resultados. E isso é uma coisa extraordinária. E aí você comunica isso, você faz todas as pessoas se envolverem, entenderem o seu papel e ver os resultados, né? Ver o crescimento dos resultados e ver os problemas também. Não tem...
como esconder. Existe ainda uma mentalidade, às vezes, nas academias do dono, quando é uma academia mais, né, academia de dono, que a gente fala, de disparar quando tem um problema na pessoa que criou, o funcionário, ou de esconder os problemas, né, dos funcionários em algum determinado coisa. Não é assim, tem que ter uma transparência e tal, tem que procurar essa cultura centrada no cliente, reverberando para todas as pessoas. Aí o gráfico começa a inclinar para cima. Pegando algumas falas, foi uma aula aqui em alguns minutos, né? Então, o lucro da empresa é o resultado do trabalho bem executado. Então, esse atendimento coerente, entregando o resultado para o aluno. Então, importante. A gente também vê muitas vezes o profissional que você comentou, né? O professor chutando a bola para um lado, os coordenadores da academia chutando para outro, né? Então, o professor dizendo, eu vou lá e tenho que dar aula e tenho que saber minha parte técnica. Sim. E o coordenador e dono da academia indo pensando no atendimento do cliente, no resultado ali. Então, interligar esses dois que é essa grande dificuldade. E aí a gente vem com esse problema aí, que é como motivar esses professores. Então, a gente sabe hoje que o mercado aí fora de personal ou outras demandas, né? Que tem fazer um canal de podcast, por exemplo, tem demandas que o profissional está conseguindo ir e às vezes tendo até uma remuneração melhor. Então, a dificuldade, às vezes, de manter esses bons profissionais dentro da sua academia. Como manter esses profissionais motivados e presentes no seu negócio? Esse é um desafio gigantesco, cada vez mais, exatamente como você falou. O crescimento, eu tenho uma parte do meu negócio, não sei se você acompanhou, é a Sociedade Brasileira de Personal Trainers. Então, a gente já há 17 anos, a gente lida com esse pessoal, tal, faz os congressos, etc. E esse crescimento do personal training realmente criou. Né? Então, a primeira coisa e eu não tenho uma fórmula, né? Não tenho uma fórmula, ninguém tem por enquanto. Mas, primeiro, regras. Ninguém gosta de regras, só para os outros, né? Mas as regras... Então, eu vou dar um exemplo. Quando começou, em 1998, eu acho que era por aí, 98, 99, o personal training estava começando a crescer muito dentro das academias. Antes as pessoas eram poucos personagens e iam na casa do cliente, essas coisas. Mas aí começou a vir para dentro da academia, né? Então os professores mais ligados falavam, eu não vou ficar aqui 8 horas por dia na musculação se com 2 alunos eu ganhar. Então começaram a diminuir as horas dele. Não, eu vou ficar só de manhã, só à tarde. Aqui à tarde é o pior horário de personal, só à tarde e tal. E as academias não estavam preparadas para isso naquele momento, porque era uma novidade. Então, foi um problema. Aí começou-se, a partir dali, a estabelecer regras. Né? Então, tudo bem, você quer... o teu horário é esse aqui, né? Já na contratação. E nos outros horários você pode ter personal trainer, o personal aqui interno, né? Que o cara as regras são essas. E se você quiser diminuir o seu horário ou sair da coisa, você vai virar personal externo. Ou então nem vai mais poder ter acesso aos clientes aqui, se você não for professor. Mas, né? Mas de qualquer forma, ou seja, eu falo regras, você está impondo. Não, regra traz transparência, porque a palavra que eu ia te falar como resposta é transparência. Regra traz transparência. Se está lá tudo escrito como deve ser, o cara não pode falar nem um lado nem o outro. Não, mas não estava, não era assim que eu entendi. Então, a transparência na relação com os profissionais. Uma coisa que eu te falo desses 17 anos lidando com os personagens, e eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso também, fiz 2020, 2021. A grama do vizinho é mais verde, mas quando você chega lá, ela não é tão verde assim. Então, assim, existe um enorme número de profissionais que saíram da academia, né, pediram demissão lá, porque não, estava com alguns alunos de personal, só você personal e tal. E alguns meses, 1 ano, 2 depois, eles foram procurar a academia de novo, aquela ou outras.
Por quê? Porque também não eu sou a favor do personal trainer, do profissional de educação física trabalhar por conta própria e nas academias e da forma que ele quiser. Ele ter... eu sou a favor do o profissional ter o controle da própria carreira. Né? Ter o controle da própria carreira, da forma que ele achar melhor. Mas não é tão fácil também você ter 20, 30 alunos de personal. Né? Então, mesmo hoje com a tecnologia, você falou de podcast, tem um monte de coisa, aula online, tem um monte de gente que está navegando maravilhosamente nisso. Mas não é a maioria, é a minoria. Né? Então, eu acho que essa relação deve ser... Eu acho que um profissional que tem essas expectativas de, pô, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, se houver transparência na relação gerencial ali na academia, vamos dizer... A academia pode ajudá-lo, pode participar desse processo. Pô, você quer fazer canal do YouTube? Se a gente fizesse alguma coisa aqui que você vai aparecer e a academia também vai ter algum... Né? E a gente... Então, existem formas de ser mais transparente. Uma coisa que eu falo, ninguém vai gostar de ouvir isso, os profissionais, mas a coisa não é tão fácil como parece. A coisa não é tão fácil como parece. Na pandemia, todo mundo virou online, né? E hoje a maioria dos clientes voltaram ao presencial. Então, o cara que achou que nunca mais ia precisar sair de casa para ganhar o dinheiro dele, rapidamente percebeu que essa não era uma realidade. Né? E aí vem todas as coisas, né? Benefícios, essas coisas que as academias... Eu acho e falo isso claramente... O mercado brasileiro, não só o brasileiro, viu? O americano também, na Europa provavelmente não é muito diferente, precisa melhorar essa relação de trabalho. Tá? Agora, não se animem. Nossa, o Tadeu falando... Não se animem. Por quê? Porque isso só melhora se o negócio, a academia melhorar. Senão não tem mágica, né? Os professores às vezes acham que tem mágica, que o dono é malvadão e não paga ele melhor por causa disso. Né? Não é a realidade, mas nem de longe. Então... E a gente entra com o amadorismo, que você falou lá do começo. Então, as academias têm um amadorismo na gestão. Aí, o personal também vem achando que é fácil, que ele vai vender fácil. Ele não faz essa gestão de experiência do cliente. Ele acha que o cliente vai... Aí, começa todos os alunos a ir embora. Ele não entende o porquê, porque ele não está entendendo o que ele não está satisfeito. Mas, principalmente, como realizar a venda, né? Então, as academias começam a brigar com as low cost e tem medo de colocar o preço um pouco mais alto. O personal começa a querer brigar com a venda. Como que eu realizo a venda? Como eu apresento o meu preço para o cliente comprar? Apresento antes, apresento depois, não apresento? É a primeira pergunta que o cliente faz. Quanto que é o valor da aula? Quanto que é o valor da academia? Essa questão é uma que mudou ao longo do tempo, né? Quando a gente começou a falar de gestão de academia mais consistentemente aqui, eu tive um curso que a gente montou uma escola de gestão, que eram 9 sábados, tal, tinha muita galera, foi super, nós fomos 28 turmas pelo Brasil. Aí. Naquela época, a gente recomendava que, por exemplo, as academias não passassem o preço por telefone, que era para ver se o cliente vinha, né, e tal. Hoje em dia, com a tecnologia, com tudo que tem, com as mídias sociais, né, não dá mais, não pode ser mais assim. Então, você está perdendo o cliente se você se esconder. Por quê? Porque todas as outras academias, basta 2 cliques no telefone e o cliente descobre qual é o preço de academia parecida com a que ele quer. Né? O preço de tudo está na ponta dos dedos hoje. Então, hoje a gente não recomenda. O que eu recomendo... Então, eu recomendo sim. Não, apresente os seus preços, sim. Deixa o preço no site, põe lá, né, as condições. Mas, de novo, com comunicação adequada. Tem um curso meu que eu gravei, ele foi feito presencialmente, agora está online. Eu gravei depois, durante a pandemia, durante o lockdown mesmo, né, foi um aproveitamento de tempo, que é sobre marketing de conteúdo, chama Arena de Conteúdo. E uma das coisas principais lá é isso, as academias, eu fiz até uma pesquisa, tal, então quem faz o curso olha e fala, nossa, nunca tinha pensado dessa forma. As academias não comunicam nos seus websites, por exemplo, quase nada do que é importante para o cliente. Elas comunicam o que elas acham importante comunicar, muitas não apresentam o preço, as low cost sempre apresentam, então isso, né?
mas elas não consideram o que é importante para o cliente. Aonde que você acha o que é importante para o cliente? Nas perguntas que as pessoas fazem, né? E hoje, você entra no YouTube e coloca lá uma pergunta. Então, por exemplo, o que eu coloquei no curso foi... eu botei no YouTube lá. Quero começar na academia, né? Imediatamente aparece um monte de perguntas que as pessoas já fizeram nesse sentido, né? Então, eu escolhi uma delas lá que era mais coisa... E aí, na primeira página inteira, que é o que interessa no Google, primeiro resultado, só tinha uma academia falando sobre isso, em 8º lugar. Todo o resto era revista, era site, era personal, era não sei o que lá, respondendo aquela pergunta com conteúdo. Só tinha uma academia lá respondendo e que aparecia em 8º lugar, ou seja, a maioria das pessoas nem ia chegar lá. Então, assim, se você souber apresentar, por exemplo, o seu preço no seu site de uma forma coerente, com conteúdo, geralmente, valorizando aquilo, dando valor ao seu trabalho e não simplesmente o preço, é um caminho que hoje deve ser usado. E para a gente caminhar para o nosso final, queria saber quem quer comprar o livro, onde acha, quem quer achar o Marcos Tadeu, quais são os próximos projetos, 2023 começando, a gente vem com metas, vem com tudo. Quais são as metas, quais são os projetos desse ano? Bom, o livro, eu acho que quem quiser tem lá os links, tanto ele está digital na Amazon, né? E impresso na editora Madamu. Então, os links, tanto do impresso como do digital, estão na minha bio no Instagram. Tá? Instagram Mr. Connect. Procura lá, você vai achar. Então, na bio, os links dos dois. Para esse ano aqui, eu já estou com o ano inteiro programado, né? Então, nós vamos realizar agora, final de dia 31 de março, 1 e 2 de abril, nosso primeiro evento, que é o Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Né? Que eu estou matriculado, estarei lá. Já está matriculado. Que eu tenho essa parceria com a Sandra Rossi, Sandra Madorme e o Rafael Madorme. É um evento extraordinário, vai ser o 13º. Todos os anos ele cresceu desde que a gente começou a fazer no Centro de Convenções Rebouças aqui em São Paulo. Quem quiser ver já alguma coisa, até porque na natação criativa vai ter um monte de gente dessa área, congressonatacãoinfantil.com.br, congressonatacãoinfantil.com.br. E depois, em junho, eu tenho o Seminário Internacional, que é esse que o Thomas Plummer inaugurou, que você me falou hoje que você esteve lá no primeiro, em 2008. E vamos ter dia 17 de junho. No segundo semestre é um evento novo, que é surpresa, mais para frente eu revelo. Ainda está na concepção, mas vai acontecer. Vai ser um evento inédito aqui no Brasil, que a gente não fez, e acho que o pessoal vai curtir bastante. Quero agradecer muito a sua presença, agradecer a contribuição que você traz para a educação física, né? Assim, como você me auxiliou muitos profissionais no decorrer desse ano. Aí foram vários eventos, vários cursos ali para abrir a nossa cabeça. Você sempre vem com dados, conteúdo, sempre para abrir a cabeça do profissional. Muito obrigado mesmo pela presença. Deixo todos os meus canais aí abertos para o que precisar, ajudar a divulgar. O ano passado a Natação Criativa foi parceira para divulgar um encontro de natação ali da Sandra, então o INAT. Então, esse ano estamos abertos de novo. Já coloquei que fiz a inscrição, estarei lá, aguardo a sua presença ali, cada vez aumentando. A gente teve aquela baixa por causa da pandemia, mas agora aumentando novamente. E vamos lotar ali o Congresso do Rebouças. Sem dúvida, sem dúvida. Ele, assim, eu agradeço o convite, é um prazer sempre falar aí, dar esses pitacos, né, esses palpites. Estaremos juntos em breve aí no início de abril, final de março. E para quem... Vocês vão achar que é papo de vendedor, mas não é. Esse evento, geralmente, as vagas acabam antes da data. Então, se você quiser, vê lá, congresonatacãoinfantil.com.br, veja se há algum curso lá ou palestra que interessa para você. Obrigado, Renato. Obrigadão e até a próxima. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.